Bom dia, Isabela Nerberg. Bom dia, Gabriel Bonner. Bom dia a todos. Hoje, eu, Lívia Soares, jornalista do Jornal Literário, estou aqui com a Cláudia Teixeira, sou bibliotecária do Colégio Maristela. Cláudia. Com qual frequência os alunos estão vindo buscar livros para levar para casa? A frequência é diária. Todos os dias temos alunos de várias turmas aqui pegando livro. Qual é o estilo mais procurado pelos alunos, Cláudia? O estilo é muito diversificado. Tem desde os clássicos infantis, tem de mistério, de terror, de romance. Então, a variedade é enorme. Cláudia, o tempo que você trabalha com esse ramo de biblioteca, qual ano você observou que diminuiu a procura? Olha, a tendência é crescer. Eu estou aqui desde 2000, vai só crescendo, porque o colégio está ampliando. Cada ano que passa entra mais alunos, então não tem aquele ano que foi menos, não. A tendência é crescer. Cada ano que passa, graças a Deus, estamos tendo mais leitores na biblioteca. Observamos que a busca por livros na biblioteca tem crescido, mas é para crescer cada vez mais. Pois lembre, biblioteca não é só livro, também cultura. Muito obrigada, Cláudia, muito obrigada a todos. Fico com vocês aí no estúdio. Bela Nerberg, Gabriel Bonner. Eu sou a Carol e eu tô falando aqui com a Sara, que é professora de leitura e interpretação de texto. E eu vim aqui perguntar para ela por que a leitura, Sara, é uma disciplina obrigatória. Bom, houve um período em que a linguagem ela não era ciência, então para que ela vire uma ciência, ela precisa de um objeto de estudo. E aí, diante de tantos estudos, se desenvolveu também a melhor maneira de compreender aquilo que nós estamos lendo. A gente sabe muito bem que a leitura não é só unir sílabas, né? E a gente precisa também decodificá-las, né? Entender o que nós estamos lendo. Mas existem diversas técnicas e assim como um músculo, né? A mente também precisa ser exercitada para que a gente venha desenvolver e compreender. Então, conforme os anos vão se passando, as séries, maior é a capacidade que o aluno vai adquirindo de ler e entender. Obrigada, eu sou a Carol, que estamos no estúdio, Bela e Gabriel. Bom dia, Gabriel Bonner e Isabela Nerberg. Eu sou a Letícia Lima, falando aqui diretamente do Jornal Literário e estou com a Ana Cristina. Bom dia, professora. De que maneira a leitura atrapalha na hora da senhora avaliar e das suas atividades? Quando o aluno ele não consegue ler corretamente, interpretar uma questão, com certeza vai prejudicar sim, porque ele não vai colocar uma resposta adequada, correta, se ele não conseguir entender o que realmente eu estou perguntando. Então ele tem que ter a leitura sim, né, para interpretar corretamente, para poder dar uma resposta adequada. Obrigada, eu volto aí com você. Bom dia, Bela Nerberg. Eu sou José Gabriel. Estou aqui com a professora Andressa, do primeiro ano, e vou fazer a seguinte pergunta a ela. Quais são as facilidades e dificuldades do processo de alfabetização e leitura dos alunos da série? As facilidades, elas aparecem, se encontram no momento em que a gente conhece melhor o aluno, as particularidades dele, e assim a gente vai construindo esse processo de alfabetização com ele. Tem um trabalho em conjunto, família e escola. E a dificuldade a gente encontra quando esse suporte que foi apresentado no primeiro ponto não acontece. Quando a criança começa a apresentar uma dificuldade nesse processo de aprendizagem, e aí a gente tem que buscar descobrir o que está bloqueando esse aprendizado, o que está fazendo com que a criança não acompanhe o ritmo esperado, e quando a gente também tenta buscar um suporte familiar e não encontra, ou então algo não é feito de forma completa. Mas a gente reconhece que no processo de alfabetização há sim um grande prazer em estar trabalhando com as crianças e a cada conquista eles irem construindo o seu conhecimento, construindo o seu desenvolvimento e assim progredindo cada vez mais. E de acordo com a M. Ferreira e Ana Febrosa, essa faixa etária é muito adequada para esse momento. É com vocês, Inês. Oi, gente! Oi, gente! Gente, então, hoje a gente vai falar pra vocês sobre literatura. Livros em si, tá?
livros em si. Então, gente, aí vai falar pra vocês. Corta, tá vendo? Ai, não vai dar muito. Hello, gente! Oi, gente! Gente, hoje a gente vai trazer pra vocês um tema bem diferente, assim, né? Sim. É sobre literatura, mas não assim, sobre o que ou sobre livros, qual livro você prefere e tal. Mas é sobre a gente trocar um livro, assim, ó. Um livro físico, assim, com um livro por virtual. um livro virtual, exatamente. Gente, eu acho que a metade de vocês já, sim, procuraram ler um livro pela internet. Tu já procurou, Isabela? Não. Eu já procurei ler livros pela internet pela praticidade. Porque, tipo assim, eu meio quando tô sem fazer nada, eu geralmente não tô em casa. Eu tô, tipo, em algum lugar, assim. E aí eu sempre tô com o meu celular. Então, assim, é mais fácil eu ler pelo celular do que ler com o livro, que eu quase nunca tô com ele. Eu leio mesmo pelo livro, tipo, livro físico mesmo. Não gosto de ler pelo livro virtual, sei lá. Eu fico tipo, gente, é porque, tipo assim, pra mim, se eu ficar mexendo no celular, eu vou ficar sentindo mais vontade ainda de ir nos aplicativos. Porque normalmente, se você estiver mexendo lá, lendo, de vez em quando você vai receber uma mensagem. Aí você vai querer parar de ler pra poder ir ver a mensagem. Assim, porque você tá no celular, então é mais prático isso. As redes sociais, elas meio que atrapalham, tipo, os jovens hoje em dia, né? Tipo, leitura, tipo, tudo, entendeu? Porque você fica viciado, né, nela. Você fica meio que preso só naquele mundo, você não, tipo, tem mais vida. Tipo, exatamente. Atrapalha muito, né? Porque hoje em dia as pessoas meio que super trocam o celular, quer dizer, o livro pelo celular, entendeu? Verdade. Tipo assim, poucos jovens hoje em dia, tipo assim, tô sem fazer nada, vamos ler um livro, entendeu? A pessoa vai correr pro celular, entendeu? Tipo assim, eu acho assim que ler é bom pra tudo. Você interpreta, tipo, até em questão de prova mesmo. Tipo, se você lê uma questão errada, você responde ela meio que errada, mas se você souber interpretar o que tá pedindo, é melhor. Tá, gente, então a gente ensinou nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E tchau, gente, até a próxima. Beijo, tchau, até a próxima. Bom dia, Gabriel Bonner e Isabela Neberg. Eu sou a repórter Heloísa do Jornal Literário e eu tô aqui com a tia Cláudia, bibliotecária. Tia, quais são os livros que assim as pessoas vêm mais procurar? É mais por diversão ou por estudo mesmo? É mais por diversão, mas os alunos do ensino médio já procuram mais para estudo, né? Livro didático. Certo. Como que a senhora se sente trabalhando aqui na biblioteca, tendo esse contato com a literatura? Olha, é muito agradável para mim, eu gosto de ler. E eu estou sempre incentivando os alunos a pegarem livro. Cada ano que passa, a procura é maior, o colégio recebe mais alunos novatos, né? Temos o passaporte das crianças do Fundamental 1, então a procura é enorme. A gente tem alunos de todas as séries diariamente procurando a escola. Certo, muito obrigada, tia. Gente, com o uso dos celulares, computadores, tablets, iPads, as crianças elas têm deixado de nos procurar livros em bibliotecas ou livros pela internet para poder ficar indo nos celulares, computadores, vendo jogos, vídeos, Netflix, etc. Muito obrigada e é com vocês aí no estúdio do Jornal Literário. O leitor que eu quero no futuro é um leitor que lê vários tipos de assuntos, na esperança que ele seja um leitor aí que consiga transpor esse preconceito que a gente está vivendo atualmente, né? Só através da leitura, né, e do convívio e do tempo debruçado num livro que eu acredito que esse leitor vai poder ter uma visão mais holística do mundo, uma visão mais abrangente e podendo transpor essas dificuldades e as diferenças culturais e sociais aí que cada sociedade tem, né? Essa particularidade que eu acredito num leitor aí para o futuro. O leitor que eu quero para o futuro é um leitor que seja sedento por conhecimento, que busque cada vez mais a leitura, vários tipos de leitura, desde das leituras históricas às de ficção, que ele use o livro como um alimento da mente, da alma, e que a partir da leitura ele consiga transformar o ambiente dele, a sociedade dele, né? Porque a leitura engrandece a alma, a mente, né? E o coração.
leitor que eu quero é um leitor de poesia, um leitor sensível, que admira as rimas, que admira o mundo que a poesia pode nos oferecer. Quero é um leitor que não leia só por ler, que goste do que está lendo, porque assim ele vai entender o que está lendo e vai buscar ler novas coisas parecidas com o que ele lê e vai buscar mais coisas com o conhecimento e com a leitura, né? Eu quero é um leitor consciente de tudo que está lendo. Ele vai entender o que está sendo lido e vai interpretar melhor, entendendo o que o seu escritor, o escritor do livro quer dizer com aquilo e o que a intenção que ele quer mostrar ali. O que eu quero é um leitor que consiga sair daquele espaço e consiga ir para mundos distintos a partir daquela leitura. É um leitor que saiba realmente o que está lendo e que leia desde cedo, pois a leitura é fundamental em nossas vidas e quanto mais a gente lê, melhor é nosso vocabulário. Bom dia, Isabela Neberg e Gabriel Gomes. Eu sou a Mariana do Jornal Literário. Eu estou aqui com a escritora e supervisora do Colégio Maristé, Antônia Braga. Bom, hoje ela vai falar um pouco sobre as disciplinas de língua portuguesa. Bom dia. Bom dia. Bom, por que a disciplina de língua portuguesa é a que mais reprova em concursos e Enem? Bom, eu posso dizer que os concursandos, eles passam pelo processo de escolaridade, deixando aí, assim, alguma lacuna com relação à leitura e à compreensão leitura. Isso, basicamente, está ali voltado para a questão das habilidades de compreensão leitura que a gente tem que desenvolver durante todo esse período, começando do ensino fundamental até o ensino médio. E se isso não acontece, eu vou chegar lá com essa dificuldade e vou ter a dificuldade de compreender e de resolver ali as questões. Então, na pressa, por não ter essa compreensão leitura boa. Bom, os dados comprovam que 60% das reprovações nos concursos e no Enem é devido à prova de língua portuguesa. Obrigada. É com vocês aí no estúdio. Bom dia, eu sou a Mirelle Xavier e hoje eu estou aqui com o tio José Carlos, professor de literatura do Colégio Maristé. Tio, qual você achou por que os alunos do primeiro ano que leem bastante se dão bem no Enem? Na realidade, a leitura é algo muito interessante, porque como consequência de vida, ela faz com que tu te dê bem em tudo. A leitura faz com que tu interprete melhor as questões do Enem. A leitura faz com que tu interprete melhor as situações de vida em que tu vai ter que enfrentar no futuro, não é? A leitura ela é fundamental porque exatamente faz com que tu consiga perceber as coisas que estão acontecendo à tua volta e te torna uma pessoa com uma capacidade melhor de interpretar e entender as coisas. Berg e Gabriel Bonner, eu sou a Kelly e hoje eu estou aqui com Yuri. Queria saber se a tecnologia está ajudando ou não na leitura de hoje em dia. A leitura ela não é beneficiada a não ser pelo acesso. A tecnologia facilita no acesso à leitura e às literaturas. Mas a leitura ela é instigada e é desenvolvida através de qualquer tipo de leitura, não só pelas tecnologias, mas o livro, outdoor ou qualquer tipo de literatura, mas não necessariamente pelas tecnologias. Muito obrigado, Yuri, e estar com vocês aí no estúdio. Boa tarde, Bela Allenberg e Gabriel Bonner. Eu sou a Maria Eduarda, repórter do Jornal Literário, e hoje estou aqui com a Lívia. Lívia, quais foram as mudanças que você percebeu por meio do contato com a literatura? Bom, desde criança eu sempre gostei muito de ler, entretanto, na medida em que outras responsabilidades foram aparecendo, esse processo foi sendo dificultado. É aí que entra o papel da internet, pois através dessa ferramenta eu pude restabelecer novamente esse contato. Bom, de acordo com a USP, despertar o interesse da leitura entre crianças e adolescentes é fundamental para a formação de cidadãos capazes de analisar criticamente o mundo ao seu redor. E agora, fique com vocês aí no estúdio do Jornal Literário. Bonner e Isabela Berg. Hoje, meu nome é Paulo Sérgio, estou aqui com a Chelsea. A minha pergunta é, como ela é coordenadora do infantil e ela cuida das crianças menores, como é ver uma criança formando as sílabas, entrando no processo da leitura, quais são suas alegrias e suas dificuldades ao longo desse processo? Bom dia. Para mim é muito valioso esse momento, porque a gente acompanha as crianças desde quando elas entram na escola, chegam pequenininhas,
e com o passar do tempo ela vai tornando presente a leitura e a escrita na vida delas, né? Por meio das palavras, por meio da decodificação. E desde pequenininho a gente já trabalha os projetos que levam ao mundo da leitura e da escrita. Então, para mim é uma alegria quando eles começam a juntar as primeiras sílabas, a formar as primeiras palavras e principalmente eles compreenderem realmente o que eles estão dizendo. E quando uma criança começa a ler, para nós, né, é como se estivesse nascendo uma criança. Eu poderia até colocar dessa forma, porque quando eles falam, nasce neles algo assim muito especial, que eles começam a compreender e a alegria deles é transbordante. E isso nos faz assim, bem felizes. A cada letra, né, a cada sílaba e a cada palavra formada, as crianças elas demonstram assim, um prazer e uma busca excessiva mesmo pelo mundo do letramento. E isso assim, eu acredito que a dificuldade seja nós, né, como adultos, não a escola e família, todo o contexto, trazer mais esse mundo da leitura e da escrita para a criança, para não ficar só naquele momento, que a gente poderia dizer que é aquele momento mesmo do nascimento em que eles iniciam, né, a leitura e a escrita, mas depois da criança ela sentir prazer de pegar um livro, de ler, de compreender. E por isso é importante que um adulto ele faça parte desse processo. Não fique só na questão mesmo do ler e do escrever, mas do viajar naquele universo. Porque quem lê, a gente sabe que viaja, né? E descobre mundos e aprende muito mais. E o nosso objetivo como educadores é levar a criança a esse mundo de sonhos, de conhecimentos. Que quem lê aprende mais, conhece mais. E a nossa dificuldade maior é que haja, né, esse intercâmbio entre os adultos e as crianças, de tornar mesmo esse processo não só prazeroso no início, mas em todos os momentos da sua vida. E é isso. Obrigado, e é com vocês aí do estúdio. E com cautelo, e sempre, e tanto, que mesmo em face do maior encanto, nele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada bom momento, e em seu louvor, hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Bom dia, Gabriel Bonner. Hoje eu estou aqui com o senhor, Amaury Feitosa, um grande leitor, e hoje eu vou fazer algumas perguntas para ele relacionadas à leitura. O que o senhor acha importante na literatura? A literatura pode nos proporcionar um mundo maravilhoso, desde que nós saibamos onde buscar. Através dos livros, nós podemos ter emoções, educação e informações valiosas que nos serão úteis pela vida inteira. O senhor acha importante passar adiante e incentivar os seus netos a lerem? Por quê? É importantíssimo. Tão importante que eu sempre faço questão de dar livros de presente aos meus netos, ensinar e estimular que eles leiam. Quem tem um livro nunca está só. A literatura nos fornece informações valiosas, precisas,
modernas e antigas que nos resgatam o passado e nos projetam o futuro. Verdade. Normalmente as crianças de hoje em dia leem por obrigação da escola, mas varia de 40% a 47% o índice de pessoas que leem por gosto ou prazer. É com vocês aí no estúdio. Isana Berg, meu nome é Paulo Salles, estou aqui com a Filomena. E minha pergunta é, de que forma a leitura está no seu dia a dia? A leitura está no meu dia a dia através de leituras bíblicas e também os livros que o próprio colégio Maristé disponibiliza para os alunos. Então eu leio para ajudar o meu filho que também estuda. Muito obrigado e é com vocês aí do estúdio. Oi, Isana Berg e Gabriel Bonner. Meu nome é Paulo Salles, estou aqui com a Simone. Simone, como a leitura está no seu dia a dia? Bom dia, meu nome é Simone, sou pedagoga e assim, no nosso dia a dia é sempre um prazer ler, porque a leitura, seja por prazer ou seja para estudar, ela prioriza muito na escrita do nosso vocabulário, tá? Então isso no meu dia a dia é muito importante, eu incentivo muito os meus filhos a ler, porque você lendo, você aprende, você sabe interpretar melhor e a escrita, sem dúvida, será bem melhor no nosso dia a dia. Muito obrigado e é com vocês aí do estúdio. Melanie Berg e Gabriel Bonner, eu sou Flávia Carmelita, repórter do Jornal Literário e estou com o Flávio Shoa. Seu Flávio, o senhor, como adulto alfabetizado, acha que é importante praticar a leitura e a escrita, mesmo depois de ter saído da escola? Com certeza é muito importante, independente do momento, tanto antes como depois de sair da escola. E quais as consequências para uma pessoa que não pratica esses atos? São consequências astosas, que no educado não tem como repassar para os novos. De acordo com a Unesco, o Brasil é o 8º país com o maior número de analfabetos adultos, com cerca de 14 milhões de pessoas. Agora é com vocês, aí no estúdio do Jornal Literário. Olá, Gabriel Bonner e Bela Annenberg. Meu nome é Emily Pereira e estou aqui com Anthony. Anthony, pra você, por que a leitura é tão importante nos dias de hoje? Porque ajuda no conhecimento das crianças e faz ela interpretar textos e frases. Ok, muito obrigada. Agora fica com vocês o Jornal Literário. Bela Annenberg e Gabriel Bonner. Eu sou o repórter João Gabriel e estou aqui com o Antônio, que irá nos dizer como era a leitura dos jovens na época que ele era jovem. Então, como era? As pessoas liam muito, liam mais do que hoje ou menos? É assim, eu acredito que ainda esteja da mesma forma. Porque assim, aqui no Brasil nós não temos a cultura de leitura, tá certo? Na minha época não, na minha época a gente só mais brincava, a gente só mais estudava também, mas nós não tínhamos o incentivo de estudar. Assim, como os jovens hoje, a gente vê que os pais, eles incentivam mais que a prática do estudo, né? Que os alunos estudem mais, o pessoal só não estuda só para a prova mais, assim. O meu filho, por exemplo, ele estuda todo dia, todo santo dia, quando ele chega em casa do colégio mais ou menos 11 horas, 11h30, almoça, quando às 14 horas ele já começa a estudar, tá certo? Então assim, eu acredito que hoje deu uma melhorada, assim, a questão de estudo e de leitura. Mas ainda existe muitos jovens que ainda praticam a mesma coisa de antigamente, né? Que só estudava para a prova. Então, obrigado, Antônio, pela sua participação. Agora com vocês aí no estúdio do Jornal Literário. Bom dia, José Gabriel e Isabela. Eu estou aqui com a Kelly Tatiane. A dona Kelly está fazendo faculdade para ser professora. Então agora eu lhe pergunto, por que a senhora escolheu essa profissão?
Primeiramente, bom dia a todos. Meu nome é Kelly Tatiane, tenho 41 anos, sou casada, tenho 2 filhos. Atualmente eu trabalho numa escola municipal, no projeto da prefeitura, que é o Mais Alfabetização, que alcança aquelas crianças de primeiro e segundo anos que têm dificuldade de aprendizado, que têm dificuldade de leitura, de escrita. E o programa alcança essas crianças individualmente, dando um suporte maior, ajudando, trabalhando junto com a família e com a docência da escola. É bem assim, a pedagogia me escolheu, porque realmente é uma profissão que eu me identifico bastante. Eu realmente vejo a importância de ser uma boa educadora, uma pessoa que possa levar o aprendizado àquelas crianças e elas possam aprender. Vejo também que o professor ele tem um poder riquíssimo na vida de cada um, porque ele pode usar aquele aprendizado para levar para o lado positivo ou o lado negativo. E realmente é uma profissão de bastante desafios. Mas esse desafio é que me extingue, esse desafio é que me motiva cada dia, que realmente eu amo o que eu faço. E terminando, eu reafirmo que estou muito feliz nessa profissão e vejo que é uma profissão continuada, que realmente ela não vem só de uma graduação, mas que a gente possa fazer mais e mais graduações, realmente procurar uma área que me identifique mais, que a pedagogia ela tanto trabalha como professor, como administrador, como coordenador de escola. Então, assim, existem muitas áreas e realmente é uma profissão que eu amo o que eu faço. Bom, vocês ouviram o que a dona Kelly falou. E segundo uma pesquisa do jornal O Globo, apenas 2% da população brasileira tem interesse em fazer a faculdade de pedagogia. Bom, então eu finalizo por aqui e é com vocês aí no estúdio do Jornal Literário. Gabriel Bonner e Isabela Nemberg. Sou Marina de Andrade, repórter do Jornal Literário. Estou aqui com a pedagoga e mestre Geisa Mara. Geisa Mara, por que é tão importante a alfabetização na infância? Oi, Marina. Essa importância da alfabetização desde a primeira infância ela é bastante importante para o processo da aquisição da leitura e da escrita. Né? E isso deve ser feito desde a educação infantil, né? Promovendo momentos de contação de história, de jogos, de brincadeiras, que aí, quando chega ao processo de aquisição do sistema de letramento, né, das letras, né, do alfabeto, a criança vai estar já se apropriado bastante, né, por meio de toda essa interatividade que acontece na educação infantil, né, e apresentar para as crianças, né, para os estudantes, portadores de textos, diversos gêneros textuais, mostrando a função social de cada gênero textual, como por exemplo, receitas, jogos, poemas, poesias, diversos gêneros textuais é importante nesse momento da aquisição do processo da leitura e da escrita. Você acha a alfabetização essencial para a sociedade? Sim, todas as pessoas têm o direito, né, de se alfabetizar, né, ler e escrever, ele é muito importante para o processo de construção da sua cidadania, né? Então, assim, a criança, o estudante, a partir do momento que ele constitui essa formação leitora, ele passa a ser um ser autônomo, né? E vai o quê? A partir do momento que ele cria essa autonomia nessa leitura, né, ele passa a ser um ser mais crítico. E isso é bastante importante. Cada vez mais há pessoas alfabetizadas no Brasil, mas tristemente ainda há pessoas não alfabetizadas no Brasil que acabam tendo menos condições de levar seus filhos para as escolas ou até conseguir emprego, isso é mais difícil para elas. Mas as pessoas alfabetizadas têm mais chances de condições melhores, tanto empregos melhores quanto condições melhores para os seus filhos e coisas assim, tanto para elas também. Pois muito obrigada, Geisa, agradeço muito pela entrevista. Agora é com vocês no Estúdio JL.